Graça e paz, amados irmãos. Estamos aí para mais uma escola bíblica dominical. Quando se fala escola bíblica é porque nós tentamos conversar, mas em tempo de pandemia nós temos que usar dos recursos para que nós possamos transmitir a palavra e essa chegue até você. Dias difíceis, dias cheio de dificuldades, mas estamos aí agradando a Deus, querendo fazer o melhor para a causa do Senhor. Hoje é a lição número 10 e vamos falar sobre a vitória apesar do sofrimento. A palavra de Deus ela é muito clara sobre isso e quando nós falamos em sofrimento, nós logo pensamos, mas qual que é mais difícil, antes ou agora, da nossa entrada no Evangelho, da nossa conversão, do nosso envolvimento com a Palavra de Deus? Como nós podemos entender as causas do sofrimento? Como diferenciar a natureza da dor, se é por negligência nossa ou se é pelo Evangelho? Muitas vezes nós ficamos sem entender e nós vamos falar sobre vitória apesar do sofrimento. É isso que nós vamos ver em Filipenses. O primeiro ponto que nós vamos destacar aqui é vitória apesar do sofrimento. É possível quando em todo o tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. Paulo diz assim: irmãos, quero que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 12. A carta de Filipenses é uma carta muito alegre, muito festiva, onde o fruto do Espírito ele é evidenciado naquela igreja e na vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo em meio a desafios, sofrimentos, dor, porque ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Era uma vida útil. Paulo não se deixava... Paulo, numa expressão mais clara, ele não ficava cabisbaixo diante das dificuldades. Porque o seu foco principal não era o seu próprio ser ou o seu sofrimento, mas o foco principal de Paulo era o progresso do reino de Deus. Provavelmente alguns líderes romanos pensavam que a prisão do apóstolo Paulo ia acabar com o cristianismo. Não só os líderes políticos, mas os líderes religiosos também pensavam isso. Que no momento que Paulo fosse preso, os cristãos se dispersassem, iriam se dispersar, iriam fugir e deixar a fé. Mas foi muito ao contrário, né? Isso não freou o cristianismo, não freou o avanço do cristianismo. E Paulo estava ali preso, mas não houve isso. A verdade é que o Evangelho não foi, jamais será tirado do meio das pessoas por causa da perseguição. O Evangelho nunca será motivo de abandono devido aos problemas. Mesmo quando nos sentimos limitados, jamais podemos perder o foco. Qual é o nosso foco? Problema, dificuldade, perseguição, carência de tantas outras coisas, o progresso
pessoal impede o progresso do Evangelho se não estiver focado, os dois num só, no progresso do reino de Deus. Mesmo preso, Paulo, ele estava ali testemunhando a toda a guarda pretoriana. Embora numa situação inferior humanamente àqueles guardas da prisão, Paulo estava feliz. Esse testemunho se espalhava entre os cristãos e fazia que eles ficassem animados. Preso Paulo, mas a palavra de Deus não estava presa. Em segundo ponto, nós vamos ver aqui a vitória sobre o sofrimento é possível porque, mesmo no sofrimento, não perdemos a intensa expectação. Filipenses capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, com toda ajuda, com toda a força, como sempre, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Quando há convicção, existe compromisso com a verdade. Jamais se perde a esperança quando há convicção. Convicção pessoal de que está servindo um Deus maravilhoso. Compromisso com a verdade, jamais vamos perder a nossa esperança, porque ela está vinculada ao amor de Deus. Quando nós estamos bem, parece que nós deixamos as coisas acontecer. Mas quando vêm os problemas, vêm as dificuldades, nós vamos apenas lembrar das coisas passadas, dos momentos agradáveis. E muitas vezes nós deixamos o nosso foco. Mas Paulo tinha uma ardente expectativa. A esperança de Paulo não era em torno de si mesmo. A experiência que nós podemos ver na vida de Paulo é que tudo que Paulo estava vivendo é que tinha ali uma ideia no coletivo, juntos, uns com os outros, na mesma fé, não era voltado para o próprio ser humano. Paulo, ele não se deixava abater, ele não ficava cabisbaixo. Ele tinha não uma expectativa apenas, Paulo tinha uma ardente expectativa. Sabe o que é isso? Ele vibrava, seu coração pulsava mais forte diante das dificuldades, porque os seus olhos estavam postos em Jesus da glória. Aquele mesmo Jesus que lhe apareceu na estrada de Damasco, ele voltava àquela chamada, ele sabia em quem tinha crido, sabia que era forte, que era poderoso. Paulo era daquele tipo de soldado. Nós somos soldados de Jesus, mas Paulo, ele encarava a sua vida como aqueles guardas que estavam guardando ali seu encarceramento. Paulo, ele quando olhava para eles, logo via eles entrando em forma para marchar, e Paulo marchava não com as pernas apenas, mas Paulo marchava com o coração. Ainda que detido, ainda que limitado, algemado, acorrentado algumas vezes, mas o coração dele era veloz, ele corria em direção ao pecador.
Será que nós temos vivido isso, essa ardente expectativa? Será que você tem vivido isso? Com o coração inflamado pelo Evangelho do Reino de Deus? Ou quando vem os problemas, é aquela parábola da semente que Jesus conta. Vindo os problemas, as pessoas abrem mão da fé verdadeira. Não se deixe ser levado por outras situações. Ser levado por este mundo, esse mar tenebroso. Tenha o seu foco, mesmo com lágrimas. Tenha essa ardente expectativa. Vibre com a sua fé. Louve o Senhor com entusiasmo. Contribua com entusiasmo. Ore com entusiasmo. Testemunhe com entusiasmo. Fale da palavra com entusiasmo. Em meio a tantos problemas, não só lágrimas, mas o seu testemunho é importante. Em terceiro lugar, nós podemos ver a vitória sobre o sofrimento é possível porque a nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. Segundo, Paulo dizendo, segundo a minha intensa expectativa e esperança é de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que Paulo está falando, amados irmãos? O que ele está querendo dizer para nós nesse sentido de nós podermos ficar apenas na expectativa? Jesus também sofreu um sofrimento voluntário, deixou o seu estado. O texto nos diz, se você ler esses versículos, diz que ele deixou toda a sua glória, todo aquilo que ele tinha junto do seu Pai, junto de Deus, para se humilhar, para morrer de uma morte horrível. Qual é o foco da nossa vida? Será que tem gratidão nisso? Nosso sofrimento pode ser cristocêntrico. Jesus continua sendo o centro da nossa vida, do nosso sofrimento. Paulo enfatiza o senhorio de Jesus como a prioridade de sua vida. É inadmissível viver a vida no reino de Deus sem admitir o senhorio de Jesus. Nos dias de Paulo, como em todos os primeiros séculos, quem é Senhor era César. O líder do país era considerado como Deus. E falar que Jesus Cristo era o Senhor era uma afronta para aquele presente século. Quantas vezes nós podemos ver na história da igreja, desde seu início, a profissão de fé dos primeiros servos de Deus custou a vida de muitos cristãos. César era o Senhor. Os fiéis que não negavam a fé tinham que afirmar que Jesus Cristo era o Senhor, como Inácio de Antioquia foi levado pelo imperador Trajano para ser dilacerado pelas feras porque não negou que Jesus Cristo era o Senhor. Policarpo também, quando foi ordenado pelo procônsul Estácio a amaldiçoar a Jesus,
ele disse, depois de ter servido a Jesus por mais de 80 anos, não poderei jamais blasfemar do meu Rei e Salvador Jesus. Isso custou uma fogueira. A vida do crente é exaltar ao Senhor, que Ele está acima de todo nome, todo nome. Nós precisamos desse nome, exaltar o nome do Senhor com toda a veemência. Nós precisamos mostrar às pessoas que, apesar das dificuldades, das nossas limitações, quantos cristãos hoje estão morrendo na mesma situação, na igreja perseguida, na África, principalmente no norte da África, em quase toda a Ásia, nós vemos cristãos sendo mortos. Nós temos que glorificar o Senhor e mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, mostrar que nós somos dele. Podemos também falar sobre o terceiro ponto, a vitória sobre o sofrimento é possível quando nós aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. O texto que nos diz isso é Filipenses capítulo 2, versículo 17 e 18, diz: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E também pela razão, mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos pensar um pouquinho. Paulo estava falando da sua morte, e ele estava dizendo alegria, uma morte sendo, por alguns estudiosos, o seu corpo seria oferecido, segundo alguns estudiosos, no sacrifício daqueles povos antigos, além de decapitar a pessoa, também eles ofereciam um sacrifício aos deuses. Paulo está dizendo, olha, está chegando o momento, mas eu me alegro, estou me congratulando, porque eu sei que está acontecendo, eu estou no centro da vontade de Deus. Não é apenas dizer assim, eu creio, mas é pagarmos um preço pela nossa fé. Não há uma contradição nisso, um paradoxo. Alegria quando há dor, alegria quando os ventos são contrários, alegria quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus. Paulo passou por isso, pelo holocausto, que os fiéis que se tornavam réus no passado por causa de Jesus. O que nós temos aí é a crueldade humana. Vamos lembrar de poucos anos atrás, em relação ao cristianismo, judeus na Europa, não só na Europa, em todo o mundo, eles passaram por esse momento de sofrimento por serem judeus. Mas Paulo, ele estava um pouquinho acima disso, ele estava dizendo, eu me alegro em todas as circunstâncias. É um aprendizado da fé, é um tipo de alegria que é traduzido como felicidade. Mais do que um sentimento, é uma atitude possível de desprezo à crueldade humana, à injustiça. Mas jamais se despreza a alegria apesar do sofrimento, quando o sofrimento é resultado da fidelidade
e uma entrega a Jesus. A princípio eu disse, será que está mais difícil hoje? Ou antigamente? Antigamente você sofria pelas circunstâncias, pela negligência, pelos seus erros. Mas se você está servindo ao Senhor, e você está sendo prejudicado por isso, quando o mundo se corrompe de uma maneira muito grande, você se alegra em Deus, porque você não faz parte desse sistema corrupto. Quando nós falamos corrupção, nós logo lembramos em nossos políticos. Mas a palavra de Deus diz que nós somos corruptos, o ser humano é corrupto. Mas quando nós saímos dessa corrupção que causa dano à nossa alma, que causa dano à nossa vida, o que nós vamos fazer? É pagar um preço. E o preço é esse. Muitas vezes a nossa própria vida. Estamos chegando no finalmente. Estamos chegando nos últimos dias. E a palavra de Deus em Apocalipse diz assim, de onde vieram? Quem são? De onde vieram? Quem são esses? Esses vieram da grande tribulação. Grande tribulação em nossas vidas, no nosso dia a dia, mas também a grande tribulação que virá sobre a face da terra. Em último lugar, diz, a vitória sobre o sofrimento é possível quando nós compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamento. Filipenses capítulo 2, versículo 25, a palavra nos diz assim, contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Compartilhe a sua dor, não resmungando, não lamentando, mas em relacionamentos sadios. Fala de seus sofrimentos, compartilhe, não blasfemando, mas fale para exaltar a Jesus. Quando nós temos de falar das nossas dores, compartilhar nossas lágrimas, podemos afirmar que nós temos vitória em todo tempo de sofrimento. Alguém que é servo de Deus, que está desempregado, que está passando dificuldade, pode dizer, Deus está provendo, estou passando por isso, mas Deus está provendo. Paulo fala desse amigo dele, desse irmão na fé. Durante a semana eu vi duas pessoas, aparentemente, pelas palavras que estavam dizendo, pareciam cristãs. Um dizia ao outro, maldito é o homem que confia no outro. Você foi confiar, contando as coisas para ele, deu no que deu. A palavra de Deus, quando fala sobre isso, está dizendo a respeito da salvação. Maldito é o homem que confia no outro para a salvação. Deus nos deixou, Deus colocou diante de nós pessoas especiais, como o Epafrodito na vida de Paulo. Então nós devemos sim compartilhar, dar um bom testemunho, mostrar a nossa fragilidade, que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos animando, mas acima de tudo, creia no Senhor, confie no Senhor, e Ele vai estar nos abençoando. Alegre-se no Senhor no meio das tribulações, e você vai ter vitória, e muitas vitórias no meio das lutas. E um coração feliz, porque você há de saber que está no centro dos propósitos da vontade de Deus. Que Deus venha nos abençoar. Grande abraço, fique na paz, que há no Senhor Jesus.